Dizem que um dos maiores gênios da história não acreditava em Deus. Mas o que poucos sabem é que Einstein não era ateu, tampouco religioso. Sua ideia de divindade desafiava tanto os dogmas da fé quanto o ceticismo puro da ciência. Ele não rejeitava Deus, porém rejeitava o Deus que muita gente insiste em imaginar, aquele com barba branca, sentado num trono, julgando o destino de cada pessoa. Para Einstein, isso era apenas um resquício da ignorância ancestral. Mas então, quem era Deus para Albert Einstein? A resposta não cabe em frases prontas, tampouco se limita às religiões organizadas. Ele acreditava numa ordem cósmica, numa inteligência sem rosto, invisível e impessoal, que se revelava nas leis da física, nas equações da relatividade, na beleza matemática do universo. Essa visão muda tudo, porque mostra que é possível encontrar sentido, encanto e até espiritualidade, sem abandonar a razão. Neste vídeo você vai descobrir uma perspectiva sobre Deus que não se ouve nos púlpitos, nem nos livros sagrados, mas que também não despreza a admiração pelo mistério. Vamos explorar cartas inéditas, pensamentos filosóficos e posicionamentos públicos que revelam uma das concepções mais provocadoras já formuladas sobre o divino. Prepare-se para enxergar o universo e talvez a própria existência, por um ângulo completamente novo. Albert Einstein nasceu em 1879, em uma família judia secular de origem alemã. Durante os primeiros anos de sua formação, teve contato com práticas religiosas judaicas mais por tradição familiar do que por influência doutrinária. No entanto, entre os 9 e 12 anos de idade, demonstrou interesse genuíno pela religiosidade, passando a frequentar cultos, estudar textos sagrados e adotar rituais com entusiasmo. É nesse período que se observa uma breve aproximação emocional com a ideia de um Deus pessoal. Essa fase, ainda que passageira, influenciou sua sensibilidade frente à complexidade do mundo. Aos 12 anos, o contato com livros de divulgação científica provocou uma ruptura profunda com a fé literalista. Textos que explicavam fenômenos naturais por meio de leis físicas substituíram em sua mente a necessidade de explicações baseadas em dogmas religiosos. A partir de então, Einstein passou a enxergar o universo como um sistema regido por princípios racionais e previsíveis. Essa transição marca o abandono da ideia de um Deus interventor e inaugura seu compromisso com uma cosmovisão pautada na razão e na observação empírica. É também nesse ponto que seu interesse pelas curiosidades sobre o universo ganha uma nova direção científica, não religiosa. Embora tenha rejeitado a estrutura religiosa convencional, Einstein manteve um profundo senso de admiração pela ordem cósmica. Para ele, essa ordem não era obra de uma divindade antropomórfica, mas sim a expressão das leis naturais. A compreensão de que o universo funciona por meio de padrões elegantes despertava um tipo de reverência intelectual, não espiritual, no sentido teológico. Esse fascínio racional se tornaria a base para muitas de suas reflexões futuras sobre ciência, ética e existência. A partir desse momento, suas buscas deixariam de ser espirituais para se tornarem filosófico-científicas. Movimento que se aprofunda nos anos seguintes, à medida que sua formação intelectual avança. Durante a adolescência, Albert Einstein ampliou drasticamente sua base intelectual. Ele passou a estudar obras filosóficas e científicas que moldaram sua visão de mundo de forma definitiva. Autores como Immanuel Kant, com sua crítica à razão pura, e Baruch Spinoza,
com seu racionalismo ético, influenciaram profundamente sua estrutura de pensamento. Paralelamente, a física clássica de Newton fornecia um arcabouço matemático preciso para compreender a realidade. Esse contato com ideias sistematizadas consolidou seu afastamento da fé religiosa e fortaleceu seu compromisso com uma abordagem científica da existência. Einstein passou a considerar que as interpretações literais das religiões não apenas careciam de fundamento lógico, como também limitavam a capacidade humana de compreender o cosmos. A ideia de um universo controlado por vontades divinas passou a lhe parecer incompatível com a precisão das leis naturais observáveis. Para ele, o conhecimento não deveria se apoiar na revelação, mas sim na experimentação. Esse pensamento o levou a enxergar as curiosidades sobre o espaço como parte de um sistema inteligível, acessível ao raciocínio humano. O cientista, em sua visão, deveria funcionar como um decodificador da realidade e não como um servo de verdades absolutas. É importante destacar que essa transição não envolveu uma negação da espiritualidade, mas sim uma substituição de suas bases. A admiração pelas leis que regem o comportamento das partículas, da gravidade e da luz, era, para Einstein, uma forma legítima de se relacionar com o mistério. Ele não se considerava um cético no sentido frio do termo, mas sim um buscador que encontrava nas regularidades do universo algo maior que si mesmo. A filosofia ofereceu os fundamentos, e a ciência, os instrumentos. A partir daí, sua visão sobre as curiosidades do universo tornava-se cada vez mais integrada, preparando o terreno para uma perspectiva que se consolidaria no contato com o pensamento de Spinoza. A partir de suas leituras filosóficas, Albert Einstein se identificou profundamente com a visão de Baruch Spinoza, filósofo do século XVII. Spinoza propunha uma concepção panteísta de Deus, onde divindade e natureza seriam uma só entidade, regida por leis imutáveis e racionais. Essa ideia foi essencial para Einstein. Ela permitia conciliar ciência e uma forma de espiritualidade não dogmática. Para ele, Deus não era um ser pessoal que intervém nos acontecimentos humanos, mas sim a própria estrutura lógica e ordenada do universo. Essa visão redefiniu seu entendimento sobre o que é sagrado. Einstein se referia frequentemente ao Deus de Spinoza em entrevistas e cartas, sempre com a intenção de destacar seu fascínio pela ordem cósmica. Ele acreditava que essa ordem não era fruto do acaso, mas também não exigia um criador consciente. O simples fato de o universo ser compreensível, estruturado por leis consistentes, já era motivo suficiente para reverência intelectual. Essa percepção foi fundamental para seu encantamento com os fatos fascinantes sobre o universo e reforçava sua convicção de que a ciência é uma via legítima para explorar o desconhecido. O mistério, em sua essência, não precisava ser desfeito, apenas respeitado. É nesse ponto que a espiritualidade de Einstein se diferencia radicalmente da religiosidade tradicional. Ele não negava o sentimento espiritual, mas o deslocava do plano pessoal para o plano cósmico. Admirar o comportamento dos corpos celestes, compreender os campos eletromagnéticos ou estudar a curvatura do espaço-tempo eram, para ele, expressões de um mesmo impulso: decifrar a beleza escondida nas engrenagens do universo. Essa postura influenciaria suas reflexões futuras sobre ética, política e ciência, e o afastaria ainda mais das religiões institucionalizadas. Ao adotar o pensamento espinosista, Einstein tornava-se um símbolo de como é possível manter fascínio pelo mistério sem recorrer à fé dogmática. Na fase adulta,
Albert Einstein tornou-se um crítico recorrente das religiões institucionalizadas. Para ele, a estrutura dogmática, a autoridade incontestável e a repressão ao pensamento crítico representavam entraves ao progresso humano. Em diversas declarações públicas, deixou claro seu desconforto com práticas religiosas que apelavam ao medo, à culpa e à obediência cega. Ele argumentava que essas instituições, em vez de promoverem a busca pela verdade, frequentemente a sufocavam. Sua postura não era de confronto agressivo, mas de firme recusa em aceitar explicações que não pudessem ser testadas ou questionadas. Einstein via o universo como algo que merecia reverência, mas não dentro das paredes de um templo. Para ele, o verdadeiro sentimento espiritual nascia da admiração pelas leis da natureza e pela complexidade das relações cósmicas. Era essa sensação, que chamou de experiência religiosa cósmica, que despertava nele um profundo respeito pela vida e pela existência. Essa espiritualidade não exigia clérigos, nem dogmas, apenas um senso de humildade diante das curiosidades sobre o universo. Ele acreditava que o papel da ciência não era destruir esse sentimento, mas ampliá-lo com base no conhecimento. Essa visão o distanciou de religiosos tradicionais, mas aproximou pensadores e cientistas que compartilhavam da mesma inquietação. Ao invés de buscar consolo em rituais, Einstein encontrava sentido no estudo da física, da matemática e das estruturas do cosmos. Ele argumentava que compreender a lógica do universo era uma forma mais elevada de devoção, uma forma que não exigia submissão, mas contemplação racional. Essa atitude se refletia em seu modo de viver cético diante da fé institucional, mas intensamente comprometido com o entendimento das verdades sobre o universo. E foi justamente essa perspectiva que moldaria sua postura diante de temas éticos e sociais mais amplos. As duas guerras mundiais exerceram forte influência sobre a postura ética de Albert Einstein. A Primeira Guerra o levou a se posicionar como pacifista convicto, denunciando o uso da ciência como instrumento de destruição. Ele defendia que o conhecimento deveria servir à humanidade, e não aos interesses militares. No entanto, os anos seguintes revelariam a complexidade de suas convicções, especialmente diante da ascensão do nazismo. A ameaça real à liberdade e ao pensamento racional exigia uma resposta, e Einstein se viu diante de um dilema moral. Em 1939, ao tomar conhecimento do potencial destrutivo da fissão nuclear, Einstein assinou uma carta ao presidente Roosevelt, alertando sobre a possibilidade de armas atômicas nas mãos da Alemanha. Essa atitude, embora motivada pelo medo de uma ditadura totalitária munida de poder absoluto, entrou em contradição com seus ideais pacifistas. O uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que se deu anos depois, gerou profundo arrependimento em Einstein. Ele passou a advogar pela cooperação internacional e pelo desarmamento, defendendo que a ciência deveria estar a serviço da paz e da dignidade humana. Sua atuação nesse período revela a profundidade de sua reflexão ética. Não se tratava apenas de conhecer os fatos sobre o universo, mas de decidir o que fazer com esse conhecimento. Einstein compreendia que toda descoberta científica carrega implicações sociais, políticas e morais. Nesse sentido, o universo não era apenas um campo de estudo, mas também um espelho para avaliar os próprios limites humanos. A partir desse ponto, suas ideias sobre ciência e espiritualidade se entrelaçaram com uma responsabilidade ética global, que seguiria presente até o fim de sua vida. Apesar de ter se distanciado das práticas religiosas do judaísmo,
Albert Einstein nunca rompeu com sua identidade cultural judaica. Ele se via como parte de uma tradição intelectual que valorizava a educação, o pensamento crítico e o compromisso social. Após o Holocausto, tornou-se um defensor ativo do sionismo, compreendendo-o como um movimento de sobrevivência diante da perseguição sistemática aos judeus. No entanto, seu apoio não era incondicional. Ele rejeitava o nacionalismo agressivo e defendia um modelo humanitário de convivência. A proposta de um Estado binacional, com igualdade plena entre judeus e árabes, fazia parte de sua visão ideal. Einstein era frequentemente convidado a ocupar posições de liderança dentro da estrutura política judaica, incluindo a presidência do recém-criado Estado de Israel. Recusou, afirmando que não possuía perfil político, mas sim vocação para o pensamento e para o ensino. Seu compromisso estava com os princípios éticos e não com ideologias de poder. A atuação de Einstein, nesse contexto, mostra que sua visão sobre o universo e a sociedade era guiada por um senso de responsabilidade racional. Ele via as tensões no Oriente Médio com preocupação e propunha soluções que levavam em conta a dignidade humana acima de divisões religiosas. Essa postura revela como sua concepção de espiritualidade cósmica influenciava não só suas ideias científicas, mas também suas decisões políticas. Einstein acreditava que os valores universais, como justiça, liberdade e conhecimento, deveriam guiar todas as ações humanas, desde a forma como lidamos com as curiosidades do universo e o sistema solar, até as maneiras pelas quais organizamos a vida em sociedade. A recusa em liderar uma nação reforça seu papel como símbolo do intelectual que não negocia princípios. Esse mesmo espírito se reflete em correspondências que manteve ao longo da vida, revelando ainda mais suas crenças profundas. Ao longo da vida, Albert Einstein foi provocado inúmeras vezes a explicar o que realmente pensava sobre Deus. Suas respostas públicas eram muitas vezes ambíguas, mas algumas cartas particulares ofereceram um retrato mais direto de sua visão. Uma das mais conhecidas foi enviada ao filósofo Eric Gutkind, em 1954, onde Einstein rejeita explicitamente a ideia de um Deus pessoal e critica a Bíblia como uma coleção de lendas arcaicas. Para ele, a fé baseada em dogmas era uma forma de fraqueza intelectual, incompatível com o espírito científico. Nessa mesma carta, ele reafirma sua admiração por Spinoza e sua ideia de uma ordem impessoal no cosmos. Outra correspondência significativa foi dirigida ao rabino Herbert Goldstein, que havia perguntado diretamente se Einstein acreditava em Deus. A resposta foi clara. Ele acreditava no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe, não em um Deus que se preocupa com destinos e ações dos seres humanos. Essa formulação deixou evidente que seu interesse pelas curiosidades sobre o universo estava diretamente ligado à contemplação de sua estrutura matemática e sua beleza formal. As leis da natureza, para Einstein, substituíam a ideia tradicional de divindade. O que despertava seu senso de reverência era a consistência do universo, não a intervenção divina. Essas cartas, hoje documentadas e amplamente estudadas, ajudam a compreender por que Einstein é frequentemente associado a uma espiritualidade racional e não teísta. Seus escritos demonstram um comprometimento com a verdade científica acima de tudo, mas também com um sentimento de assombro diante da grandeza do cosmos. Para ele, a verdadeira fé não era acreditar sem provas, mas sim admirar aquilo que pode ser entendido e, mesmo assim, continuar inspirando o mistério. Essa postura o coloca num ponto raro de equilíbrio entre razão e encantamento,
onde ciência e ética se entrelaçam na busca pelas verdades sobre o universo. Embora não fosse adepto do budismo, Albert Einstein demonstrava grande respeito por alguns de seus princípios filosóficos. Em diversas ocasiões, afirmou que se houvesse uma religião compatível com a ciência moderna, seria o budismo. Isso se deve, principalmente, à natureza não teísta dessa tradição e à sua ênfase na experiência direta e na contemplação do mundo como ele é. A ideia de que tudo está interconectado e de que o tempo é relativo não causava estranheza a um físico que estudava exatamente essas propriedades no universo. Essa afinidade revela a profundidade com que Einstein enxergava os limites entre ciência, espiritualidade e percepção. O conceito budista de interdependência dialoga fortemente com os fundamentos da física contemporânea, especialmente no campo da relatividade. Para Einstein, o tempo e o espaço não eram absolutos, mas sim variáveis que se moldavam de acordo com a posição e velocidade do observador. Essa constatação, que revolucionou a física, também oferecia um paralelo interessante com o pensamento oriental, onde a realidade é vista como algo dinâmico e em constante transformação. Ele costumava dizer que o mais belo sentimento que podemos experimentar é o misterioso, uma ideia que ecoa tanto nas práticas meditativas quanto na investigação científica das curiosidades fascinantes sobre o espaço. Einstein chamava essa sensação de espiritualidade cósmica, um estado de reverência sem dogmas, onde o ser humano se reconhece como parte de algo maior, mas inteligível. Não se tratava de fé, mas de consciência. Era uma forma de se relacionar com o universo que não exigia intermediários nem promessas de salvação, apenas o exercício contínuo da observação, da humildade e da razão. Nesse sentido, sua afinidade com o budismo reforça sua crença de que é possível unir admiração e racionalidade, e que as curiosidades sobre o universo podem nos conduzir a uma postura ética e consciente diante da existência. Albert Einstein manteve uma relação ambígua com o cristianismo. Embora fosse crítico de seus dogmas e de sua visão teísta tradicional, ele expressava respeito por algumas figuras cristãs que contribuíram significativamente para o conhecimento científico. Um exemplo emblemático foi o padre Georges Lemaitre, criador da teoria do Big Bang. Einstein inicialmente resistiu à ideia de um universo em expansão, mas, ao compreender o embasamento matemático da proposta, reconheceu seu valor científico. Esse tipo de interação revela como, para ele, o valor de uma ideia estava menos na sua origem religiosa e mais em sua coerência lógica e evidência empírica. Apesar desse reconhecimento pontual, Einstein não poupou críticas à Igreja Católica, especialmente por seu silêncio durante o avanço do nazismo na Europa. Ele via com preocupação o poder que instituições religiosas tinham sobre a opinião pública e como esse poder podia ser usado para omitir, justificar ou disfarçar abusos. Para Einstein, a fé não deveria ser instrumento de passividade moral. Em entrevistas e artigos, reforçava que a verdadeira espiritualidade precisava andar junto com a coragem ética, especialmente diante de regimes autoritários. Sua indignação era motivada não pela fé em si, mas pelo uso político que se fazia dela. Em diversas oportunidades, afirmou que ciência e religião não são opostas, mas também não devem se confundir. Enquanto a ciência lida com o que é, a religião lida com o que deveria ser. No entanto, advertia que qualquer sistema religioso que negue evidências científicas coloca em risco a busca pela verdade. Essa separação clara entre campos do conhecimento
não impedia que Einstein mantivesse um profundo sentimento de admiração pelo universo. Ele apenas escolhia expressá-lo por meio da física, das equações e das leis naturais, e não por meio da fé institucional. Essa postura o manteve firme no caminho do raciocínio e do encantamento, algo que se refletiria em seus estudos finais. Nos últimos anos de sua vida, Albert Einstein dedicou-se quase exclusivamente à tentativa de unificar todas as forças fundamentais da natureza em uma única estrutura teórica. Essa empreitada, conhecida como Teoria do Campo Unificado, buscava integrar a gravidade com o eletromagnetismo em um sistema coerente de equações. O desafio era imenso. Mesmo com sua genialidade, Einstein não possuía as ferramentas matemáticas ou os dados experimentais que décadas depois seriam acessíveis aos físicos modernos. Ainda assim, ele persistia, não por vaidade, mas por uma convicção profunda de que o universo, em sua essência, deveria ser simples, elegante e interligado. A busca por essa teoria não era apenas uma obsessão intelectual, mas também uma expressão de sua visão filosófica sobre o cosmos. Einstein acreditava que o universo funcionava como uma estrutura única, racional, onde cada fenômeno, da queda de uma maçã à luz de uma estrela, fazia parte de uma ordem maior. Essa ideia de unidade refletia sua espiritualidade não religiosa, baseada na beleza matemática e na simetria das leis naturais. Era como se as grandes curiosidades do universo fossem peças de um quebra-cabeça que, um dia, poderia ser inteiramente compreendido. Embora não tenha conseguido concluir sua teoria unificada, seu esforço inspirou gerações de cientistas que vieram depois. As tentativas modernas de unificar a física quântica com a gravidade, como a teoria das cordas ou a gravidade quântica em loop, são herdeiras diretas de seu pensamento. Einstein partiu antes de ver essas possibilidades florescerem, mas deixou um legado que ultrapassa equações. Sua busca era, em última análise, por sentido, por uma explicação que revelasse não só os fatos, mas também a harmonia por trás deles. E é nesse ponto que sua visão do universo se torna ainda mais relevante para quem busca, hoje, entender os limites da existência. Sendo assim, quem então era Deus para ele? Para Albert Einstein, Deus não era um ser pessoal, consciente ou interventor. Ele rejeitava completamente a ideia de uma divindade que recompensa, pune, escuta orações ou interfere nos destinos humanos. Em suas próprias palavras, acreditava no Deus de Spinoza, um conceito filosófico onde Deus é idêntico à natureza e às leis que regem o universo. Ou seja, Deus, para Einstein, era a própria estrutura ordenada e racional da realidade, não uma figura antropomórfica. Essa concepção não envolvia fé no sentido religioso tradicional, mas sim reverência pela lógica e pela harmonia cósmica. Einstein usava a palavra Deus como metáfora para expressar o assombro que sentia diante da complexidade e da beleza das leis naturais. Para ele, o simples fato de o universo ser compreensível já era, por si só, uma forma de transcendência. Seu Deus era silencioso, impessoal, não criador no sentido bíblico, mas eternamente presente na matemática das estrelas, na simetria das partículas, na elegância das equações. Não havia milagres, dogmas ou profetas. Havia apenas a ordem natural. E é justamente aí que ele encontrava um tipo muito próprio de espiritualidade. Essa visão o colocou em oposição a quase todas as religiões tradicionais, mas o aproximou de uma noção mais filosófica e científica do sagrado. Para Einstein, compreender os fatos era uma forma legítima de devoção. Ele acreditava que a busca pelo conhecimento
não eliminava o mistério, mas o ampliava, e que a humildade diante da vastidão do cosmos era mais poderosa do que qualquer liturgia. Em resumo, o Deus de Einstein não era um criador com intenções, mas a própria totalidade das leis universais, eternas e coerentes, que ele tanto se dedicou a decifrar. Depois de conhecer a visão de Einstein sobre Deus, talvez a pergunta mais importante não seja no que ele acreditava, mas sim, no que você acredita? Em um mundo cada vez mais polarizado entre razão e fé, Einstein nos oferece um caminho do meio, onde o pensamento científico não anula a admiração e o encantamento não exige superstição. Ele provou que é possível ser profundamente espiritual, sem precisar de altar. E agora que você descobriu essas verdades sobre o universo, o que vai fazer com isso? Vai continuar repetindo fórmulas prontas? Ou vai buscar sua própria compreensão da realidade? Talvez seja a hora de abandonar a ideia de um Deus que se parece com a gente e começar a contemplar um Deus que se parece com o próprio cosmos, silencioso, complexo e incrivelmente lógico. Se esse conteúdo te provocou, te fez pensar ou te deu uma nova perspectiva sobre as curiosidades do universo e o sistema solar, comenta aqui embaixo qual é a sua visão sobre Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente nessa jornada por fatos fascinantes sobre o universo. Tem muito mais por vir, e te garanto, vai além do que você imagina.